Essa luz aqui tem que ficar acesa, é isso? Se puder diminuir para mim, eu agradeço. Eu vou esperar o pessoal voltar para eu ministrar. Eu tenho uma dificuldade. Não consigo ministrar com muita movimentação, muito barulho, senão eu fico falando shh. Eu preciso de silêncio, de atenção. Vocês que estão na escada, não tem lugar para vocês sentarem? Não? Se tiver, arruma uma cadeira, fica mais confortável. Senta aqui perto de mim, na frente. Onde tem um lugar, levanta a mão. Por isso que vocês ficam cansados, porque vocês não param. Né? Aí cansa. Não aumenta não, tá? Não aumenta não. Deixa do jeito que estava, por favor. Aí, assim. Isso. Vou arrumar para eu ministrar, senão não... Né? Vou arrumar primeiro, deixar todo mundo se arrumar, que aí eu vou ministrar. Derek e Gabi, pode entrar também, vai começar. Não, gente, só estou chamando para poder sentar aqui. Shhh. Amém. Glória a Deus. Eu gosto assim, todo mundo prestando atenção. Sou mãe, né? Mãe é desse jeito. Tudo organizadinho. Vai se acalmando aí, respira, não conversa, não movimenta, não mexe no celular. Você vai perceber que o ambiente vai ficar mais fresco, você vai ficar mais tranquilo e vai fluir. Aí onde você está, abaixe sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós oramos nesta tarde. Senhor, nós sabemos que grandes coisas o Senhor já operou sobre essa Holy Fest. Nós podemos perceber um ambiente de glória em cada palavra, em cada momento de louvor. Senhor, mas eu sei que o Senhor ainda tem algo a liberar sobre a vida de cada um desses jovens, adolescentes, juvenis, teens. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor abra o entendimento dos meus irmãos. Senhor, que o coração deles seja como uma terra fértil, onde a palavra do Senhor será liberada, vai germinar, vai frutificar e vai crescer. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que eles sairão daqui, Senhor, dessa Holy Fest completamente diferente. Senhor, eles serão virados do avesso e a vida deles nunca mais será a mesma. Senhor, o Senhor vai ajustar todas as áreas que precisam ser ajustadas e o Senhor vai ministrar ao coração deles a tua verdade, a palavra que penetra, separando a alma do espírito, e o Espírito do Senhor vai operar sobre a vida de cada jovem em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é o desejo mais profundo do meu coração, que você saia daqui chamado para, de fato, transtornar pelo menos o seu bairro. Se você não transtornar o mundo, se você transtornar o seu bairro, eu já estou feliz. Já é alguma coisa. Se você transformar uma vidinha para Jesus, com certeza você vai estar agradando ao Senhor em nome de Jesus. Porque o jovem quer demais, mas às vezes acaba não conseguindo nada, né? Mas uma vidinha já dobra essa Holy Fest ano que vem, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ministrar para você uma palavra, e meu marido, lindo e maravilhoso, o pastor Alexandre, tem tudo a ver com essa palavra, porque eu falei para ele no carro. Falei, nossa, eu quero ministrar para eles, porque eu começo a meditar na minha palavra pelo menos assim, uma semana antes. E aí eu falei para ele, eu quero ministrar para ele sobre um jovem da Bíblia que tenha transtornado no tempo dele, tenha feito uma história.
E aí ele me falou, por que você não ministra sobre Timóteo? Eu falei, nossa, verdade, eu tinha ministrado na capacitação uma palavra que não era eu que tinha escrito, sobre Timóteo, e falei, nossa, tem tudo a ver. Então, eu quero ministrar para você e fazer um paralelo da vida de Timóteo com a sua vida. Amém? A palavra de Deus, ela é a verdade, ela opera em nós. Então, quando nós enxergamos um referencial em homens e mulheres que estão na palavra de Deus, nós desejamos segui-los, se parecer com ele. Então, você precisa ter uma referência na sua vida humana, mas também na palavra de Deus. Né? Eu falo, nossa, eu olho aqui, eu vejo Timóteo, eu vejo José, como a Verônica ministrou, eu vejo Davi, eu vejo Esther, e eu quero fazer uma história como ele fez. E com certeza você vai perceber que a vida de Timóteo tem tudo a ver com a sua vida. Então, eu quero ministrar sobre Timóteo, que foi um jovem que transtornou. Se você não precisar sair, não saia. Ok? Por favor. É a última palavra, nós vamos encerrar. Só saia se realmente você não tiver condições de permanecer sentado. Ele transtornou o mundo no tempo dele. Ele fez uma história e ele deixou um legado que hoje pode ser contado para nós. Ele foi um jovem extravagante, ele foi um jovem ousado, ele foi um jovem sem reservas, sem limites. E ele, de fato, era jovem quando ele foi chamado por Deus para cumprir o propósito de Deus. Ele, na verdade, nasceu de uma mãe cristã. Ele conhecia a palavra de Deus desde a infância. Mas, ainda jovem, ele já cumpria na íntegra o propósito de Deus para a vida dele. Então, ele foi um jovem chamado por Deus. Assim como você. Quem aqui foi chamado por Deus? Então, a primeira coisa que você precisa entender na sua vida cristã, antes de qualquer coisa, é que você é chamado. Você não é chamado pelo seu líder de célula, você não é chamado pelo seu pastor, simplesmente, ou você não é chamado pelos seus pais, você é chamado por Deus. Há uma direção de Deus para você, há uma recomendação de Deus para você. E porque Timóteo entendeu que ele era chamado por Deus, ele submeteu a sua autoridade, que foi Paulo. E ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Então, para você começar a sua caminhada cristã, ou ter direção na sua vida com Deus, você precisa entender que você é chamado por Deus. Sabe? Você tem que ter essa revelação. Quando nós entendemos a voz que nos chama, nós não nos perdemos no meio de muitas vozes. Quando você tem revelação qual foi a voz que te chamou, você não se perde. Já viu uma criança quando ela está perdida? Ainda hoje eu fui no shopping e aí uma criança estava brincando na frente do espelho e a mãe dela estava um pouco distante e chamou ela pelo nome. E ela saiu da frente do espelho e correu em direção à voz da mãe. Por quê? Porque o filho, ele identifica a voz do pai. Então, você precisa, jovem, ter revelação do seu chamado. Quando você tem revelação do seu chamado, assim como Timóteo, você não precisa de as pessoas ficarem insistindo com você para cumprir o chamado de Deus. Por que hoje nós precisamos insistir com muitos jovens? Porque eles não têm revelação plena do chamado de Deus para a vida deles. Então, nós precisamos estar todos os dias relembrando deles. E o que nós mais vemos hoje na igreja são os jovens que se perdem no chamado, que deixam de ouvir a voz do Senhor. E Timóteo, ele foi um discípulo fiel. Ele foi um discípulo de Paulo que ele permaneceu mesmo quando todos abandonaram Paulo. Eu quero ler com você 1 Timóteo 1,18. Se puder projetar, por favor. Diz assim: Timóteo, meu filho, ouça aqui, que isso serve para você também. Segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você a instrução, firmando nelas, combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé.
Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aqui está dizendo o seguinte: Timóteo permaneceu cumprindo o chamado de Deus. Timóteo permaneceu sendo discípulo de Paulo, quando todos os abandonaram. E aqui Paulo dá uma instrução para ele: se mantenha firme, combata o bom combate, para que você não naufrague na sua fé, assim como muitos. Se eu perguntar para você, cita um nome aí de alguém que naufragou na fé, cita o nome aí de alguém que se perdeu no chamar de Deus, com certeza você conhece o nome. Não é verdade? E Paulo diz a ele, para que eu não te entregue na mão de Satanás, porque aprendam a não blasfemar. Então, Timóteo, ele tinha revelação do chamado de Deus para a vida dele. Aquilo que ele foi conduzido por Deus a fazer e orientado pelo seu líder a cumprir. Mas Timóteo também, ele foi um jovem pregador e missionário na igreja primitiva. Ele sabia especificamente pelo que Deus tinha chamado ele, que era pregar a palavra de Deus, que era sair em todos os lugares, cumprindo uma missão. Agora eu te pergunto, você foi chamado para pregar a palavra de Deus? Então você percebe, só 3 foi chamado? Amém. Glória a Deus. Então você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Mas para você pregar a palavra de Deus, você tem que ter convicção dessa verdade dentro do seu coração. Ela precisa queimar em você. Então, Timóteo era chamado, mas também Timóteo sabia que ele era chamado para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para repreender toda doutrina contrária à palavra de Deus, toda adoração que não fosse para o Senhor, toda blasfêmia contra o Senhor, contra o Espírito Santo. Então ele foi chamado por isso, para anunciar as boas novas, para ir de canto em canto, de rua em rua, de cidade em cidade, de bairro em bairro, pregando a palavra de Deus. E esse é o nosso primeiro chamamento. O Senhor te chamou para pregar o evangelho. Você tem que ter essa revelação. E ele acompanhou o apóstolo Paulo em muitas viagens. E aprendeu muito com ele. Isso fala do quê? Ele decidiu ter o quê? Um líder. Ele tinha um chamado. Ele sabia que foi chamado para pregar a palavra de Deus, mas que ele não conseguiria fazer isso sem uma orientação. Então ele foi chamado para ter um líder também. E aonde o líder dele ia, ele ia junto, ele acompanhava. Ele saía do conforto da casa dele, do conforto dos pais dele, da segurança. Seja o pai, seja a avó, seja o tio, seja lá de quem cuida de você. Indo de canto em canto, de cidade em cidade, cumprindo o chamado de Deus. Mas o que é que nós vemos hoje? Tem jovem que quer transtornar o mundo, que não vai nem na célula no dia determinado. Mas vem na Holy Fest, porque estou na Holy Fest. Isso aqui é nada, querido. Isso aqui é nada diante do propósito de Deus. Isso aqui é só um frissonzinho. O propósito de Deus vai te alcançar quando você sair na porta lá fora. Que você lidar com o não crente. E entender que você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Para confrontar o pecado. Para se guardar em santidade. Para ser consagrado. Entende? Isso é ter uma vida sabendo que você tem um chamado de Deus. Você sabe a voz que te chamou. Você sabe a voz que te chamou. Eu não sei você, mas lá em casa funciona assim. Eu tenho 2 filhos. Quando eu chamo, eu espero automaticamente que os meus filhos digam, oi, mãe. Porque a voz da autoridade do pai e da mãe está chamando. Agora, se você não tiver revelação nem da voz da sua autoridade, que é o seu líder, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu tio, o seu pastor, como que você consegue ouvir a voz de Deus te chamando? Timóteo, ele tinha discernimento de quem era a sua mãe.
A mãe de Timóteo se chamava Eunice, sua avó Lloyd. Ele foi ensinar desde a infância a palavra de Deus. Ele sabia quem era sua avó, ele sabia quem era a sua mãe. Você também, jovem, tem que ser crente de verdade, sabendo quem é seu pai, sua mãe, seu líder, seu pastor. No mínimo, você tem que ser alguém que expressa Jesus aonde você vai, na sua casa. Porque lá em casa, se eu chamar e meu filho não responder, eu vou chamar mais uma vez. Na terceira, a gente vai entender o porquê que ele não está ouvindo. Mas às vezes, o seu pai fala com você, você vira as costas e sai andando. Mas você vai transtornar o mundo. Você não transtorna nem a sua cama quando você precisa forrar. Entende? Então você precisa ter revelação. Olha aqui para mim. Ele saía. Sabe, querido, sabe o que é sair com o apóstolo Paulo? Ele saía com o apóstolo Paulo. Às vezes eu fico imaginando, eu fiquei meditando. Será que ele tinha transporte? Ou será que eles andavam, às vezes, debaixo de um sol escaldante, como esse que a gente está tendo nesses dias? Você acha que ele fazia missão o quê? Com passagem aérea? Claro que não. Olha aqui para mim. Não cutuca o amigo, não. Olha aqui para mim. Claro que não. Ele andava assim, debaixo de um sol escaldante, cumprindo as missões do que Deus tinha chamado ele. E por isso, ele é conhecido. Há um legado, há 2 livros na Bíblia, que são 2 cartas de Paulo ao seu discípulo, Timóteo. Você tem que fazer história. Você tem que fazer história. Entende? O seu nome tem que ser conhecido no céu, mas principalmente no inferno. Porque você fez uma história, porque você marcou um tempo, porque você tem um chamado. Então, primeira coisa, ainda jovem, Timóteo teve revelação do chamado de Deus para a vida dele. Depois, ele entendeu que ele foi chamado para pregar o evangelho. E ele tinha um líder, uma pessoa a seguir. Pastor, o líder dele era muito perfeito? Não, o líder dele só foi preso. O que você pensa de uma pessoa que foi presa? Mas se o seu líder não te dá feliz aniversário, você abandona ele. Timóteo não abandonou o líder dele quando foi preso. Quando todos o criticavam, quando todos o condenavam, ele recebia as orientações, as cartas que Paulo mandava da cadeia. Olha aqui para mim. As cartas que Paulo mandava para ele, e ele não questionava, ele não mandava uma lavação da alma dele, falando, mas por que você está preso? Você ainda quer falar na minha vida? Quem você pensa que é? Ele dizia, eu vou fazer, eu vou seguir, eu vou cumprir, eu vou continuar o legado do meu líder, porque não importa quem ele é, não importa o que ele faça, há um chamamento de Deus para a minha vida, há uma palavra a ser anunciada, há um evangelho a ser pregado, não importa o que aconteça, eu vou fazer o que Deus tem para mim, sem usar a desculpa do que o outro está fazendo. Você entende isso? Porque se eu, na posição que estou hoje, como pastora, fosse usar a desculpa da sua falta de resposta e largar a igreja, não tinha nem pastor hoje aqui pregando para você. Entende? Então Deus te chamou para se inspirar em homens de Deus. Deus te chamou para se inspirar em mulher de Deus. Deus te chamou para ter referência. A sua referência não é a amiguinha que está sentada aí do seu lado, ainda que ela é sua amiguinha. A sua referência são pessoas de autoridade que Deus colocou na sua vida. Se o seu amiguinho abandona o barco, você permanece nele. Porque a tempestade vai parar e a obra de Deus vai acontecer. Entende? Amém. Aleluia. Olha só. O que a palavra de Deus diz de Timóteo? Eu quero ler 2 Timóteo 1,5, para você não achar que eu estou falando isso porque eu estou brava com você, porque eu não estou. 2 Timóteo 1,5. Eu quero ler. Olha só. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lode, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você.
Existe fé fingida? Existe. Quando você passa aqui um final de semana inteiro na Holy Fest, 4, 5 dias, e quando chega na quinta-feira, você vai para a escola, tem uma rodinha lá, e você se assenta nela sem pregar o evangelho, está faltando vida de Deus em você. Está faltando. E Paulo diz, eu recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou, fala de um DNA. Você tem o DNA de Cristo. Então você tem tudo que Cristo deixou para você. Você tem acesso. Então, minha mãe não era crente. Jesus é o seu pai. Deus é o seu pai. Ele é crente. Então você é também. Então aqui fala de uma obra geracional. Por que estou falando isso? Porque tem gente que se esconde atrás da sua história. A sua história começa quando você se torna uma nova criatura. As coisas velhas para trás ficam, eis que tudo se fez novo. E há um propósito adiante de você. Então, Paulo diz para ele, eu me recordo da sua fé não fingida. Sabe, você tem uma fé operante. Você tem uma fé que opera milagres. Queridos, eu não vou contar meu testemunho, mas eu converti com 18 anos, eu converti tarde. Mas eu tive uma experiência com Deus e eu abri mão de tudo que era do mundo para servir a Cristo. Eu precisei fazer a minha fé operar. A minha fé operar. Entende? E continua em 2 Timóteo 3,15. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Sabe, Timóteo, ele cria no Evangelho e ele tinha uma boa reputação. Sabe que, jovem, olha aqui para mim. Você precisa ter uma boa reputação. Você precisa ter um bom testemunho. Se você decidiu servir a Cristo, muda o seu estilo de pensamento. Muda o seu estilo de fala. Muda o seu estilo de comportamento. Você tem que dar bom testemunho. Você não pode sair batendo o pé e fazendo chilique, não. Porque Jesus não se comporta assim. Crente dá bom testemunho, crente não anda em mimimi, chororô, falando mal da vida dos outros, não. Sabe, Timóteo tinha um bom testemunho. Sabe por que Timóteo passava pregando o evangelho? Porque não tinha ninguém apontando o dedo para ele, criticando, falando, esse não presta. Esse pegou a menininha ali no ponto de ônibus. Esse faltou 3 semanas na cela. Esse estava falando mal do líder. Esse bateu o pé porque o líder chamou atenção. Esse não veio na Holy Fest. Esse certeza que não vem semana que vem porque está cansado. Isso é dar bom testemunho. Entende? Mas você quer transtornar o mundo. Você não consegue dar o testemunho nem onde você está sentado. Com todo amor e carinho, eu não estou falando só para você, não. Estou falando para os meus 2 filhos que estão sentados aí. Então, para você não achar que eu estou falando só para você. Você tem que dar bom testemunho lá na sua casa. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você tem que dar um bom testemunho lá na sua casa. Você tem que dar bom testemunho lá no seu trabalho. Sabe como o pastor falou aqui? Que convidaram ele para o barzinho da faculdade. Ele falou, eu vou, mas eu não vou beber. Eu vou por consideração ao meu amigo. Vou lá, mas eu vou dar um testemunho. Que eu não preciso me sentar à roda dos escarnecedores e comer do que eles comem. Entende? Porque eu preciso ser aceito. Não, você precisa de Jesus. O Jesus ele é suficiente. Você tem revelação do que é dizer Jesus é suficiente? Quando você diz que Jesus é suficiente, não lhe falta nada. Não tem problema se não tem o dinheiro da condução. Não tem problema se não tem o dinheiro do lanche. Não tem problema se está um sol escaldante. Não tem problema se está chovendo. Jesus é suficiente. Você tem a palavra de Deus na boca e no coração. E você vai anunciar, independente se você vai tomar água no final da célula. Porque Jesus é suficiente. Você entende? Por quê? Porque você tem bom testemunho. Amém. Aleluia. Timóteo, talvez você não saiba, mas ele era filho de uma mulher. Ele era judeu, mas o seu pai era grego. Era grego. Então, quando Paulo começou a viajar com Timóteo, levar Timóteo nas missões, ele falou para Timóteo que
precisava circuncidar Timóteo para dar um bom testemunho. Sabe, e ser circuncidado é o sinal da aliança entre o homem e Deus. E ele não se opôs. Ele decidiu, eu vou ser circuncidado. Hoje você tem a oportunidade, através dos batismos nas águas, de firmar a sua aliança entre você e o Senhor. Entre você e Deus, você se torna uma nova criatura. Você deixa as coisas velhas para trás. Então não tem nada que te impeça. Tem alguém aqui que não é batizado nas águas? Não tenha vergonha se você não é batizado nas águas. Meu Deus do céu. Vamos para uma piscina aqui e batizar. Então a primeira coisa, talvez chegou agora, né? Ainda não deu tempo, exatamente. Mas a primeira coisa, para você cumprir o propósito de Deus, olha aqui para mim, é você ter uma aliança com Deus. É você decidir por ser batizado, por ter um novo estilo de vida. Entende? Porque você foi chamado para fazer uma aliança com Deus. Sabe, queridos, quando você tem uma aliança, eu tenho uma aliança com meu marido. Você que é casado. E quando eu tenho uma aliança com meu marido, eu já não ando mais segundo as minhas vontades. Eu já não sou mais somente eu, Soraya. Nós somos uma só carne. Então eu preciso, tudo que eu vou fazer, olha aqui para mim. Tudo que eu vou fazer, eu preciso compartilhar com Ele. Eu preciso dividir com Ele. Sabe, você é casada com Cristo. Tudo que você vai fazer, você precisa consultar o Senhor. Você precisa pedir para o Senhor. Você precisa ver se o Senhor está de acordo com você. Por quê? Porque você tem uma aliança. E olha o que diz em Atos dos Apóstolos 16:1. Diz assim. Eu vou ler por conta do tempo. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônico davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ele não se opôs a dar um bom testemunho. Ele não se opôs a ter uma aliança com Deus. Ele não se opôs a tudo que era necessário para cumprir o chamado de Deus. E por conta disso, ele se tornou um companheiro frequente de Paulo em suas viagens. E Timóteo visitou a igreja em vários lugares, ensinando, encorajando e exortando. E como líder, como discipulador, como membro, como anjo da guarda, líder em treinamento, anfitrião, Deus te chamou. Olha só como você é parecido com Timóteo. Você tem um chamado, você tem uma palavra na sua boca, você tem uma aliança com Deus. E você foi chamado para ensinar, para liderar, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas de Jesus. Sabe? Paulo, ele confiava em Timóteo. E ele recomendava as igrejas, porque ele sabia que Timóteo ele era fiel e responsável. Eu quero perguntar para você, o seu líder pode dar uma função para você e descansar, tendo a certeza de que você é fiel e responsável? Ou você vai avisar 15 minutos antes de começar a célula que você não fez? Ou você vai na semana seguinte, que a pressão apertou, dizer que você vai entregar a célula porque é muita coisa para você? Sabe? Paulo confiou em Timóteo, porque Timóteo era jovem, mas ele era fiel e responsável. Você vai me corrija se eu estiver errado, mas o que muitos jovens ouvem? Às vezes dos pais, da mãe, até de pastores. Você é muito irresponsável. Você tem que mudar essa mentalidade das pessoas com relação aos jovens. Você vai falar, não, eu sou radical livre. Eu sou chamado para transtornar o meu bairro. Eu sou chamado para transtornar a minha escola, minha faculdade. Entende? Eu não sou irresponsável. Eu tenho a responsabilidade de Cristo, do propósito de Deus na minha vida. Você precisa ser responsável, você precisa ser prudente. Esse negocinho que vocês falam, pega nada, pega sim, pega muita coisa. Ah, depois eu me arrependo. Não, o homem olha a aparência, Deus olha o coração, o Senhor sabe exatamente o que está passando aí dentro.
Porque às vezes a sua conduta errada começa dentro do seu coração. Sabe, Timóteo não arrumava desculpa, eu não vou hoje porque tô ruim. Timóteo era um jovem cheio de fé. Ele era fiel na palavra. Querido, se você quer transtornar o mundo, você tem que ler pelo menos um versículo por dia. Se você nem abre a Bíblia de segunda a sexta e só pega no sábado, quando pega para levar para a cela, como você vai transtornar alguma coisa? Você tem que ler um livro. Você tem que fazer uma oração, não é só aqui não. Você tem que ajoelhar lá na sua casa. Se você não tem um quarto, ajoelha no banheiro. Quantas vezes eu orei no banheiro do meu trabalho? Para suportar a pressão. Se você quer transtornar o mundo, você precisa pelo menos saber orar. Entende? Porque isso aqui é frisson. É muito bom, eu creio no mover de Deus liberado aqui. Mas é um evento, você precisa viver o processo lá na sua casa. Entende? Porque você foi chamado para isso. E Timóteo, ele inventou vários desafios em seu ministério. Timóteo tinha o dom da liderança. Mas algumas pessoas o desprezavam, porque ele era jovem. Agora eu te pergunto, alguém já te desprezou? Porque você é jovem, ou porque você foi fazer um convite, ou disse não para você, sim ou não? Pois é. E como que você se sentiu? Você tem que se sentir mais forte. Eu vou pisar na cabeça do diabo, eu vou insistir com esse irmão até que ele venha. Eu vou na casa dele segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nem que ele venha pelo meu cansaço. Eu vou crer no propósito de Deus para a minha vida, porque se Deus falou, Deus vai cumprir, vai acontecer. Você não pode desistir, você não pode abandonar. Você não pode deixar os desafios te vencer. A minha rede está com problema. O meu discipulado não flui. O meu líder me abandonou, está tudo bem. Jesus está com você. Jesus está com você. Entende? A videira Itaquera está com você. A videira Grimaldi está com você. A videira Cidade Tiradentes está com você. A videira Mogi está com você. Ainda que ninguém esteja, você tem um corpo para fazer parte. Não usa da desculpa do outro para você desanimar. Sabe? Quando nós éramos jovens, que a gente não tinha uma vida para levar para o encontro, sabe o que a gente fazia? Dormia uma semana no chão. No chão. Para ir para o encontro, a gente tinha que levar no mínimo 10 vidas na minha época. Ah, tem uns filhos. Nossa, pois é. Pois é. Sabe? Vai dormir no chão. Vai ficar de cabeça para baixo, você não vai ser o upside down? Fica lá, de cabeça para baixo. Senhor, eu vou ficar aqui até o Senhor me dar uma vida, me dar uma estratégia, me dar uma direção, me dar uma voz, falar comigo, colocar alguém no meu caminho. Sabe? Porque eu quero transtornar o meu bairro. Se você sair daqui transtornando o seu bairro ali, 5, 6 já é suficiente. E ele teve que também confrontar muitas pessoas que estavam ensinando falsas doutrinas. E o fato de confrontar, às vezes, é muito difícil para algumas pessoas. Mas você precisa ser alguém que foi chamado para confrontar o pecado. E para não se misturar com o pecado. Sabe, confrontar fala de muitas vezes você não se encaixar para ser aceito. Como a pastora Verônica falou. Você está preparado para ser julgado? Você está preparado para ser zombado? Você está preparado para ser vaiado? Você está preparado para ser chamado de bebê? Ou não, você vai dar um beijinho para poder ter uma boa reputação, porque beijo não é pecado. Mas você faz parte de um radical livre que vai transformar o mundo. E transformar o mundo é ser santo, é consagração, é não cair em pecado, é não beijar, é não ficar se amassando, se tocando, desejando conversa torpe em celular. Isso é transtornar. Você tem que primeiro ser transtornado. Você entende? Você precisa ter revelação do seu chamado. E ele, talvez você não saiba, porque se você for fazer um paralelo, né, da vida a história de Paulo e Timóteo, todo mundo fala que Paulo foi preso. Mas Timóteo foi preso também, por algum período. Olha o que diz em Hebreus 13, 23. Quero que saibam, pode projetar para os irmãos verem.
que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar, logo irei ver vocês com ele. Sabe? Aqui fala de uma prisão de cadeia. Mas, às vezes, você vai ser preso na sua dificuldade. Às vezes, você vai ser preso na sua permanência ali. Eu vou me prender, eu vou me algemar, mas eu vou cumprir o propósito de Deus. Eu vou fazer o que Deus tem para mim. Às vezes, você vai ter que passar por um tempo como esse. E Paulo, antes de eu ir para os pontos, já estou caminhando para o final. Paulo, ele foi um jovem. Só para você entender as pressões de Paulo, que muitas vezes podem ser parecidas com a sua. Que ele ficava muito doente. Paulo ficava muito enfermo. Timóteo. Timóteo ficava muito doente. Ficava muito enfermo. Olha o que diz em 1 Timóteo 5:23. Estou fazendo questão de ler a palavra para que você entenda que é o Senhor falando com você. Não beba somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Sabe que, queridos, quando nós ficamos doentes, nós ficamos abatidos fisicamente. Olha aqui para mim. Transtorna a boca, assim, um pouquinho. Ele ficava abatido fisicamente. Ele ficava, com certeza, quando a gente está doente, a gente quer ficar deitado na cama, mas Timóteo não. Timóteo não parava. Timóteo não se rendia à doença física. Sabe, eu sei que... Só movimenta. O recado do começo está valendo ainda. Ele não se rendia. Às vezes você está com uma dorzinha de nada, você não vem nem no culto. Você não vai nem na célula. Você fica assistindo Netflix. Ou você fica no Instagram, sabe? Eu me lembro de um encontro que eu cheguei e eu ia ministrar uma palavra. Eu estava muito doente. Não sei se meu marido lembra disso. Eu estava muito ruim. Uma infecção de garganta. E ele falou, Soraya, acho que você não vai conseguir pregar. Eu disse, não, vou sim, vou dar conta. Quando eu subi para ministrar a palavra, eu fui tomada pelo poder de Deus. E eu me senti completamente curada. Completamente curada. Porque quando você está no corpo de Cristo, a carne e o sangue te cura. A carne e o sangue te livra de toda desculpa, de toda justificativa, de toda necessidade de conforto e leva você ao cumprimento da verdade, da palavra de Deus. Entende? Essa era a vida do Timóteo. Um jovem ousado, completamente entregue ao reino de Deus, que deixou um legado e uma referência. Eu quero citar rapidamente 5 pontos que eu destaquei, fundamentais na vida de Timóteo, para ser quem ele foi e para que você possa praticar na sua vida também. Primeiro ponto. Timóteo, ele era cheio de dons. Sabe, queridos, eu sei que é muito bom quando alguém vem pôr as mãos sobre nós e orar. Você recebe do fogo do Espírito, às vezes cai no chão e acontece um grande mover, mas muito melhor é quando você é aquele que impõe as mãos e vê o milagre acontecer. Você precisa ter revelação que você foi chamado, que os dons do Senhor é sobre a sua vida, que você vai impor as mãos e demônios serão expulsos, e pessoas serão curadas, e famílias serão restauradas, e jovens serão tomados pelo poder de Deus. Você precisa saber que você é alguém que tem dons. Qual é o dom que Deus te deu? Às vezes Deus te deu o dom de liderar. Deus te deu o dom de pregar a palavra, Deus te deu o dom da mídia, Deus te deu o dom do louvor, não importa qual é o seu dom, mas faça parte do corpo de Cristo, sirva. Sirva, abra a sua casa, se torne um líder em treinamento, tira uma foto, faz qualquer coisa, mas sirva. Não seja apenas coadjuvante que fica sentado no seu lugar e ainda reclama que estava calor. Sirva, use os seus dons. Use o que Deus te deu, tudo que Deus nos dá é para repassar, é para transmitir. Você entende? Não retenha. Segundo ponto de Timóteo, que eu acho que é um dos mais importantes. Ele era um jovem de respeito. Ele respeitou o seu mentor, Paulo. Ele ficou do lado do seu líder nos momentos mais difíceis. Ele honrou a sua mãe, a sua avó.
sabe, o seu chamado, o nome de Deus. Sabe, querido, seja um jovem de respeito. Não seja um jovem boca dura, não. Sabe, falou, levou. Isso é muito feio. É muito feio. Jovem boca dura que não aguenta a língua dentro da boca, que precisa lavar a alma, extravasar. Respeita seu pai, respeita sua mãe. A roupinha que você está vestida, pode ser que foi ela que lavou, foi sua avó, seu tio, sei lá quem cuidou de você. Respeita seu pastor, sabe? Respeita a liderança que Deus colocou na sua vida. Se você é um jovem que quer transtornar o mundo, você precisa ser um jovem de respeito. Você vai num lugar, respeita o atendente. Respeita o motorista do ônibus. Respeita o irmão no metrô, dá um lugarzinho para a senhora sentar. Eu estou cansada, acredite, ela tem mais bagagem do que você. Cede o lugar para o seu pastor. Dá uma bala para ele. Dá uma bala para o seu líder para falar, eu reconheço o que você faz por mim semanalmente. Sabe? Respeita os seus amigos. Não fica, olha aqui para mim. Não fica apelidando o seu amigo de gordo, magro, azul, branco, preto, amarelo. Isso é feio. Ele dá risada, mas isso gera uma ferida no coração dele. Entende? Ele dá risada para não ficar pior a situação. Olha aqui para mim. Mas isso é feio. Isso é ter respeito. Sabe, Timóteo, ele tinha bom testemunho. Não brinca de socar um ao outro, isso também é feio, isso é falta de respeito. Você tem que pedir permissão, você tem que perguntar se ele quer essa brincadeira sua. Isso é feio. Ah, porque ele é homem, daí? Qual o problema? Entendeu? Terceiro, já estou caminhando para o final. Timóteo, ele tinha bom caráter. Sabe, se você pegou dinheiro emprestado, devolve. Se você falou... Se você pediu um livro emprestado, devolve. Se você falou que vai levar o lanche da célula, leva. Vai andando, mas leva o tangue. Fala assim, líder, eu não tinha dinheiro para comprar o Dolly, mas eu trouxe o tangue. Porque eu tenho bom caráter, entendeu? Eu tenho bom caráter. Porque a palavra de Deus diz assim, seja a palavra do homem, se ensina ou não, que passar disso é do maligno. Como que você vai transtornar o mundo se comportando como maligno? Se você vai chegar tem um horário, chega no horário, você chega uma hora depois. Entendeu? Eu espero que você que está batendo palma, seja como Timóteo. Porque se você bate palma e faz igual, é mau caráter. Eu espero. Entende? Queridos, olha aqui. Se você tem um compromisso no louvor, porque outra coisa para dar problema é louvor. Chega cedo no ensaio. Tenha caráter. Você vai levar a igreja à adoração. Chega você primeiro adorando a Deus. Entende? Isso é ter caráter de Cristo. É ter bom comportamento. Você pode perguntar para todo mundo que anda comigo. Todo mundo aqui, que está aqui na frente, anda comigo. Eu nunca cheguei atrasada num compromisso meu. Isso é caráter. Poucas as vezes. Dá para contar no dedo. E eu nem justifiquei, pedi perdão, irmãos, pelo atraso. Entende? Para de justificar também, justificativa. Não condiz com o caráter de Cristo. O justo não se justifica. Se você errou, me perdoa. Me perdoa, eu vou melhorar. Isso é assim que funciona. Quarto ponto. E penúltimo. Fidelidade. Timóteo, ele era fiel.
Querido, se você trabalha e você ganha R$ 1.000 por mês, dá seu dízimo que é R$ 100. Você quer transtornar o mundo? Começa transtornando o seu bolso. Oferte e dizima na casa do Senhor. Sabe, transtorna o bolso, mas você quer comprar uma calça. Você quer comprar um McDonald's, mas você quer transtornar o mundo, querido. Pelo amor de Deus, você não vai transtornar nada desse jeito. Nada, transtorna o seu bolso, seja generoso, seja fiel, seja o primeiro a fazer parte. Vamos levantar um dinheiro, eu estou dando o que eu tenho no meu bolso, sabe? Isso é ter uma vida com Deus. Isso é o mínimo, querido. Você está achando que isso é o máximo? É o mínimo. Isso é o mínimo. Nem quero ouvir o máximo. Entende? Seja fiel no seu bolso, mas seja fiel à pessoa que está do seu lado, que te investe em você com tanto amor. Não é perfeita, mas ela pelo menos acredita em você. Entende? E último, para selar. Timóteo, olha só. Timóteo, ele não se corrompeu. Sabe, queridos, eu quero falar uma coisa para você. No ano passado, eu perdi muitos líderes que se corromperam. Muito, né? Muitos líderes que se corromperam. Sabe, não se corrompa. Por favor, permaneça no corpo de Cristo. Se guarde no Senhor, tenha santidade. Não se corrompa com nada que é natural. Não se corrompa com uma viagenzinha no carnaval. Não se corrompa com um passeiozinho de final de semana que depois nem vai existir mais. Sabe, não se corrompa. Sabe, não corrompa seu coração com uma chateação, não, porque alguém te magoou. Isso é uma besteira. Muitas pessoas vão te magoar na vida. Isso é nada. Nós magoamos tanto a Cristo. Mas Ele nos perdoa todos os dias incondicionalmente. Sabe? Não se corrompa. E só para encerrar, você sabe como que a Bíblia não relata? Eu queria já chamar a banda de louvor. A Bíblia ela não relata, mas nós ainda vamos orar. Presta atenção. A Bíblia não relata. Eu me lembrei de uma história, enquanto eu estava preparando essa palavra. Como Timóteo morreu. Mas há relatos que indicam que Timóteo, ele morreu, olha aqui, isso é importante. Ele morreu martirizado. Ele se tornou mártir. Ele foi impedir uma procissão pagã e os pagãos furiosos os mataram. Eu me lembrei de um líder que andou conosco, jovem, quando nós lá atrás liderávamos. E quando ele começou a andar conosco, a nossa igreja lá no Morro Doce, começou na casa dele. E ele sempre dizia assim para nós, pastores, eu quero ser mártir. Ele era um jovem bem bonito, forte, gostava de academia. E ele falava, eu vou ser mártir. Eu vou ser mártir. Eu falava assim, você tem revelação do que você está falando? Tenho, eu vou ser mártir. Um dia, ele conheceu uma mocinha pela internet. E sabe onde ele morreu? Nos braços dela. Ele foi mártir, rendendo-se à carne. Ele não teve respeito, ele não teve fidelidade, ele não teve bom caráter. E aí eu disse para ele, irmão, você não ia ser mártir. Você não ia morrer pela causa de Cristo. Você não foi chamado para transtornar, mas a menina só piscou para você. E aí ele foi casar com ela, depois de muito pecar. E quando ele foi casar, ele descobriu que ela já era casada. E ela era da videira, lá de não sei quantos fundos de Goiás. Conheceu num aplicativo desse cristãozinho. E aí, ele, ao invés de abandonar o barco, ele simplesmente forjou um casamento só na igreja. Enganou o pastor, não tinha nenhum documento de cartório. Casou só na igreja. Sabe quanto tempo durou o casamento dele? Menos de 1 ano. Menos de 1 ano. Ele era um jovem extravagante. Ele amava Jesus.
Mas na hora de abrir mão, na hora que a tentação bateu a porta, porque acredite, a tentação vai bater na sua porta. Ele abriu a porta. Sabe, eu espero diante de Deus, que depois desses dias de Holy Fest, você saiba dar um pontapé na porta e sair correndo. Porque você foi chamado para transtornar o seu bairro. Você foi chamado para transtornar o mundo. Você foi chamado para transtornar a sua própria vida. Sabe, queridos? Para você ser um radical livre, você tem que ser fiel. Você tem que ter bom testemunho. O que as pessoas pensam de você? Você já perguntou? Para alguém bem próximo de você, que tem coragem de falar na cara, o que você pensa de mim? Você está pronto para escutar? Ele foi um jovem santo. Ele foi consagrado. Pode dedilhar uma música, por gentileza. Ele foi chamado para ensinar, para pregar. Ele foi um jovem sem reservas. Qual que é a sua reserva? Qual que é a sua medida? Até onde o seu líder pode ir com você? Até onde? Sabe, porque para você transtornar, você não pode ter reserva. Não importa os sapatos que eu calço. Não importa a roupa que eu visto. Não importa o que está diante de mim. Eu vou cumprir o propósito de Deus. Sabe, eu nem vou te contar aqui para você não chorar as muitas pressões que nós já passamos. Mas nós estamos aqui. Eu vou falar uma coisa para você. O pastor Neto falou aqui para nós, né? Vida de pastor não é fácil. Eu entendi o que ele quis dizer, mas deixa eu te falar. Eu não troco a minha vida por nenhuma outra. Para mim não existe vida melhor. Tem lutas assim como o pastor Neto falou. Mas quando você entende o chamado, você entende que você está no centro da vontade de Deus. Que não tem nada melhor. Eu não sei se você sabe, mas o pastor Neto, ele trabalhava no Banco Bradesco. Irmãos, todo mundo quer trabalhar no banco, todo jovem. Só os benefícios do banco, às vezes é o salário de um jovem aqui. A PLR no final do ano. E toda semana, o pastor Neto falava para nós assim, eu quero ser integral. Eu falava, gente, eu quero ser integral, eu quero ser integral, eu quero ser integral. Ofereceram promoções para ele, ele nem quis. Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso, pelo amor de Deus, não abandone seu trabalho. Mas sabe o que eu estou querendo dizer para você? Isso não corrompeu o coração. Isso não rouba o propósito. Seu trabalho, querido, não pode concorrer com o propósito de Deus. Os seus relacionamentos não podem concorrer. Os seus pais não podem concorrer com o propósito de Deus. Não pode. Você precisa ser um radical livre. E eu quero encerrar lendo para você uma recomendação. Que as 1 e 2 Timóteo são recomendações de Paulo a Timóteo. Quero ler para você uma recomendação de Paulo a Timóteo. Se de tudo que você ouviu, você guardar só isso, já é o suficiente. Ele diz a você, e essa recomendação é Cristo para você hoje. Ele diz a você assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É o Senhor dizendo para você, quanto a você, permanece firme na convicção. Quais são as suas convicções? Eu quero que você, assim como Timóteo, siga a recomendação de Cristo para a sua vida. A recomendação que você não duvida. Você pode até duvidar do que eu te dou, da minha palavra, e está tudo bem entre nós. Mas da palavra de Deus você não pode duvidar. Você pode até não seguir tudo que eu estou te falando, mas siga a palavra de Deus. E eu quero encerrar cantando um louvor para você. Esse louvor é uma recomendação, uma carta que diz a respeito dessa passagem. É uma carta de Paulo a Timóteo. Eu quero que você cante esse louvor. Estão prontos? Cante esse louvor como se você estivesse cantando um hino. Sabe? Que às vezes a gente canta o louvor, levanta a mão, não sabe nem o que está cantando. É só a melodia. É
que nem quando você passa assim do lado do sambódromo, a sua perninha treme assim, né? Você escuta um balanço, a perna treme. Às vezes tem louvor que você está cantando que é a mesma coisa. O louvor, ele tem que queimar dentro de você. Ele tem que queimar, ele tem que corroer o seu interior, de maneira que você babe, que você seja extravagante, que você chore, que você sai daqui do avesso, virado do contrário, para você virar de ponta cabeça, para você nunca mais ter nenhum pensamento natural, ter simplesmente pensamentos de vida eterna. Bem, eu queria que você ficasse de pé. Se você estiver muito cansado e for te impedir de ficar de pé, ajoelha. Mas eu quero que você preste muita atenção e você cante com toda a sua força, com todo o teu fôlego, ainda que seja ao final do dia. Mas que você se dedique a fazer desse louvor uma verdade na sua vida, em nome de Jesus.